Olá, amigos da TV Aberta. Nós estamos dando início a mais um programa AFPESP na TV, que tem em sua programação entrevistas, reportagens, dicas gastronômicas e muitas outras atrações para você, telespectador. Nós vamos fazer um breve intervalo porque vamos fazer a apresentação da nossa convidada de hoje. Até já. Olá! Neste mês de outubro, celebramos duas datas importantes para os servidores públicos, o Dia do Professor e o Dia do Servidor Público. Confira a seguir, em homenagem aos servidores, a entrevista com a doutora Tânia Fernanda Prado Pereira, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado e diretora regional da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal da Regional de São Paulo. Graduada em Direito pela USP, com mestrado em Segurança Pública na Universidade Jean Moulin Lyon, na França, a doutora Tânia coordena grupos de prevenção ao uso indevido de drogas. É membro do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas e atuou como delegada na ligação na operação policial da Copa do Mundo de 2014. Aproveite a entrevista, que é exclusiva do programa AFPESP na TV. Vocês ouviram uma breve apresentação de nossa convidada de hoje, doutora Tânia Fernanda Prado Pereira, presidente do SINDPF, né? É isso? SINDPF. SINDPF. E diretora da ADPF, né? Difícil essa sigla, né? É difícil. Doutora Tânia, estamos vivendo dias de incerteza para todos os brasileiros e mais ainda para os servidores públicos. Como a doutora Tânia avalia as investigações que os delegados de polícia precisam fazer, mas sente algumas pressões, algumas restrições ao desenvolvimento do trabalho desses profissionais? Muito obrigada pelo convite, que muito nos honra, e representando meus colegas delegados de Polícia Federal, tanto de São Paulo, né, como do resto do país, pela Associação dos Delegados. E esse tema realmente ele sempre vem à tona, porque a Polícia Federal está mexendo com pessoas poderosas que estão no rol de investigados. E o sistema, ele vem funcionando, o sistema processual penal, ele tem uma série de garantias que permitem que as investigações sejam feitas, há um controle do Ministério Público e do Poder Judiciário, mas, no entanto, a Polícia Federal ela está vulnerável não tanto na questão do processo penal em si, do inquérito policial. A ingerência externa é um risco muito grande da PF. Por quê? Porque os recursos estão sempre sob controle de outros órgãos que estão fora da Polícia Federal. Então, um simples exemplo foi o que aconteceu no passaporte, né? Que foi o que apareceu. Com a falta de recursos, o passaporte teve que ficar suspenso por quase um mês. E esse drama da falta de orçamento e tal, ele acontece há muitos anos, não é uma questão que surgiu agora, simplesmente. Só que com o aumento das investigações, das grandes operações, mas também as outras que estão em andamento, nós sentimos uma grande dificuldade, porque quando falta recurso para abastecimento de viatura ou até mesmo para pagamento de diárias dos policiais para se deslocarem nessas investigações, a gente percebe que realmente a Polícia Federal não está totalmente blindada. E aí é que é um ponto que nós estamos lutando para tentarmos fortalecer o órgão, né? A PEC 412 de 2009, ela resolveria esse problema de autonomia da Polícia Federal, doutora Tânia? Resolveria, né? Desde 2009 estamos com essa questão lá no Congresso Nacional. E o que acontece? A nomeação dos cargos de confiança, dos cargos de direção da Polícia Federal, os cargos de comando, ela é feita por outros, né, a partir da seleção de outros entes. Então, por exemplo, um nome para ser aprovado como diretor de algum dos órgãos que existem dentro da Polícia Federal depende da Casa Civil. E até não muito tempo atrás, já tínhamos ministros investigados, né, nessa área. Então, como é que a Polícia Federal vai conseguir atuar livremente, dependendo, assim, né, de fatores externos? Então, a autonomia, ela blinda a instituição.
E a nossa intenção é que isso aconteça o mais rápido possível, porque já estamos sentindo dificuldades ali no nosso dia a dia, né? Justamente por não ter autonomia. Sim, além da autonomia da profissão, como está o quadro da Polícia Federal? Eu me lembro muito bem que um dos concursos mais cobiçados era delegado da Polícia Federal. Como é que está esse quadro? Estão acontecendo concursos? Quando foi o último concurso para ingresso de delegados da Polícia Federal? A senhora tem aí em mente? No ano de 2012 foi aberto o edital para o último concurso dos delegados. E como é um concurso muito demorado, porque tem a prova física, vários exames escritos, prova oral, a academia de polícia que demora 6 meses e tal. Então, esses colegas que prestaram o concurso do edital de 2012 tomaram posse somente em 2014. E nesse meio tempo, né, desde então, e foram poucos colegas, 120 colegas mais ou menos, nesse meio tempo foram abrindo outros cargos. Então hoje nós temos quase 600 cargos vagos só de delegado de polícia. Está acontecendo como está em São Paulo, que o delegado ele é obrigado a ser titular de 3 delegacias. Não, isso não acontece com a Polícia Federal ou está acontecendo? Está começando a acontecer, a gente já está percebendo delegacias que estão com efetivo pequeno de delegados e uma outra que tem que cobrir o serviço, ou até mesmo aqui na capital, os colegas se desdobram para, numa mesma semana, apoiar uma investigação de outro colega, por exemplo, na área de combate à corrupção, e continuam conduzindo as suas investigações, por exemplo, né, de crimes previdenciários. Então, você cobre o santo e descobre o outro, assim, o tempo todo. E esse concurso depende de quem? Autorização do Ministério do Planejamento. E isso já está sendo postergado há muito tempo, estamos bem preocupados, porque na fronteira também precisamos de gente, aqui em São Paulo, capital também, nas descentralizadas, são 97 descentralizadas no país inteiro, nas cidades que tem mais demanda assim, da Polícia Federal. Então, é um problema muito grave que eu tenho receio que a Polícia Federal possa entrar em colapso em breve. Agora, presentemente, o efetivo não é suficiente para a demanda, é isso? Não é suficiente, porque temos em torno de 12 mil policiais, né? E dentre esses, os delegados são cerca de 1.600 no país inteiro. Um país que tem fronteira, que se somar a fronteira terrestre com a marítima, dá mais ou menos 23 mil quilômetros de extensão. Né? Então, a falta de efetivo ali na fronteira. Por exemplo, no caso de delegados da Polícia Federal, qual seria o efetivo ideal para atender à demanda, os reclamos da sociedade? No caso dos delegados, eu acredito que se esses 600 cargos fossem preenchidos, já ficaria... São os cargos vagos. Já ficaria num número bom, né? É claro que também não só os delegados, né? Os outros cargos também, porque é necessário ter uma equipe de investigação. Aí tem agentes, tem outros, isso, né? Os escrivães, os papiloscopistas peritos também. E também temos muitos claros do cargo de administrativo, que é o apoio, né? O apoio, E realmente acabou se consolidando essa cultura de colocar o terceirizado para fazer o papel de algumas atribuições do administrativo, o que tem suas vantagens, porque é possível treinar essas pessoas rapidamente e tal, mas o lado ruim, porque se é uma instituição de Estado, não deveria ficar na base do terceirizado, que compromete inclusive a atuação, né? E são pessoas que são super treinadas e não tão bem remuneradas, então rapidinho elas saem, né? Arrumam um outro trabalho melhor. E levam todo esse currículo aí para outro emprego da iniciativa privada, né? São bem jovens eles. E aí pode até ter assim uma carreira realmente muito promissora lá fora. Eu trabalhou na Polícia Federal. A gente ouve comentários assim que para eles é bom. Agora, vocês estão preconizando algum novo modelo de formação para ingresso na carreira de delegado e nas demais carreiras da Polícia Federal? O que se busca é aperfeiçoar realmente o curso de formação para que tanto o delegado como os demais policiais saiam capacitados para enfrentar a criminalidade organizada. E isso precisa de investimentos também, né? Parece até um clichê, né, assim, do funcionalismo público, mas é verdade. Sem investimento não tem como aperfeiçoar. Nós estávamos acompanhando uma competição que chama Hackathon, né, dos programadores de computador, e eles receberam como desafio criarem programinhas que depois podem ser usados pela Polícia Federal
tanto no combate à corrupção como no combate à pornografia infantil. E aí fizemos essa interação, né? Os delegados que foram ali como voluntários também para explicar para eles como que funciona, e eles com aquela linguagem deles, né, da informática e tal. E ali saíram 12 produtos muito bons que depois certamente poderiam ser usados. Nós estamos falando com a doutora Tânia Fernanda Prado Pereira, que é presidente do Sindicato dos Policiais, Delegado de Polícia Federal, e também da associação que representa esses delegados. Doutora Tânia, inegavelmente a Operação Lava Jato, aliás, se eu não fizer essa pergunta para a senhora, olha, é desastroso. Ela conseguiu notoriedade internacional. E a população vê o trabalho focado pela Polícia Federal em uma equipe do Judiciário, né? Mas sabemos que as investigações da Polícia Federal são fundamentais. O que foi bom ou ruim para a valorização dos servidores da Polícia Federal, essa denominada Operação Lava Jato? A Lava Jato, sem dúvida, é a operação mais extensa, né? Se não me engano, já está em 42 fases, e ela funciona graças ao equilíbrio entre as três instituições, o Ministério Público Federal, o Judiciário e a Polícia Federal na parte investigativa. Mas a gente fala de um fator também muito importante, tanto o apoio da sociedade como o apoio da imprensa foram fundamentais, porque nós vimos outras operações que não deram certo, como por exemplo a Castelo de Areia, Satyagraha, que tiveram questões ali de nulidade, e depois na Lava Jato foi visto que aquilo que era apurado ali confere com o que depois foi, né, detectado mais à frente. Então aqueles esquemas já existiam naquela época, mas por questões jurídicas ali sofreram nulidade e tal. Já a Lava Jato ela se fortaleceu justamente por uma maturidade legislativa também. Com aquela lei de combate ao crime organizado, 12.850, o Instituto da Colaboração Premiada, que até eu trouxe um livrinho aqui para presenteá-lo, a colaboração premiada ela foi decisiva, porque foi a partir daí que houve uma reação em cadeia que levou a identificar outros membros, né, dessas investigações. Mas, por outro lado, claro, esse trabalho para a Polícia Federal nos engrandeceu, mas, ao mesmo tempo, também criou uma outra visão sobre o órgão, porque daí a Polícia Federal começou a atingir grupos, né, poderosos que realmente passaram a reagir também a isso, com tentativas de legislações aí para tentar dificultar as investigações. Isso também ainda vem sendo apurado, o que extrapolou ou não. Porque se agora, de repente, se tornar abuso de autoridade uma interpretação da lei, como é que o delegado vai conseguir trabalhar? Como é que ele vai conseguir indiciar uma pessoa? Aí vão dizer que é abuso de autoridade. Isso também serve para o juiz também, né? Também. Juiz, Ministério Público, né? Uhum. É desagradável. Doutora, nós estamos falando com a doutora Tânia Fernanda Prado Pereira, mas nós vamos fazer uma interrupção. O assunto é tão interessante sobre a Polícia Federal e existe tanta curiosidade nos nossos telespectadores sobre as ações da Polícia Federal que nós vamos programar para a próxima semana um novo programa, se a senhora concordar, tá bom? Certo. Então tá, até já, e continue com a nossa grade de programação de AFPESP na TV. Até breve. No dia 13 de setembro, no Auditório Franco Montoro, foi realizada a 12ª audiência pública do orçamento de 2018 com a participação da população da cidade de São Paulo. A mesa foi composta pelos deputados Wellington Moura e Enio Tato e outros que integram os trabalhos ao longo da reunião. Também fez parte da mesa a procuradora Maria de Fátima Ramalho, do Ministério Público. O deputado Wellington Moura falou sobre o interesse da população pelo orçamento de 2018. É de suma importância que nós, deputados aqui da Assembleia, possamos fazer uso da palavra, principalmente aqui nessa audiência de 2018. E é importante que realmente todos os órgãos hoje estejam presentes e cada um que venha fazer uso da palavra e do que acha que é mais importante para o seu Estado. Bem, e no orçamento de 2018, nós vamos realmente trazer hoje a oportunidade da população falar, trazer as suas demandas, as suas explicações, o que você quer de melhoria para o orçamento aqui da Assembleia, aliás, do Estado de São Paulo.
O deputado Enio Tato e a procuradora Maria de Fátima também saudaram os participantes da audiência. A AFEPESP foi representada pelos conselheiros Elza Barbosa da Silva, Eduardo Pereira de Quadros Souza, Nivaldo Campos Camargo, Leda Regina Machado de Lima, Maria Rosa Ascar e Meire Evelyn Tamen. A conselheira Elza Barbosa da Silva falou na audiência sobre o IANSP. Confira. A nossa maior preocupação quando assumimos a coordenação de uma comissão lá na Associação para Estudos Relativos ao IANSP era trazer o IANSP para a pauta das grandes discussões do governo. Isso nós conseguimos. O IANSP hoje está na pauta das grandes discussões. O que nós entendemos que falta é decisão, não é? Nós já sabemos, nós temos os números, né? O IANSP é uma complexidade, sabemos que o IANSP é o convênio do servidor público, é um convênio solidário, porque pagamos de acordo com o que ganhamos e não temos restrições de atendimento. Somos 1.300.000 servidores públicos que movimenta a máquina do Estado através da Secretaria da Educação, dos servidores da saúde. Isso precisa ser discutido. E nessa hora, com os números, a complexidade que envolve o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público, não nos permite colocar aqui aos senhores, né, todas as questões. Mas eu queria dizer aos senhores, e principalmente aos senhores deputados, que nós precisamos de um novo modelo de gestão para o IANSP. A gente acompanha todo ano, temos os números, só que nós não temos o resultado, não é? Sabemos que o orçamento, a peça orçamentária, é planejamento. Se planeja como é que se vai gastar e de que forma vai se gastar. Mas nós, financiadores do IANSP, não temos acesso à execução desse recurso. E aí, todo ano nós vemos aqui, e sabe como é que a gente vem aqui? Com PIDs na mão, pedindo mais 2%. E é um absurdo os valores que se colocam, né? E a gente vem aqui, fala com os deputados, né, que a gente precisa das emendas. Então, eu queria me dirigir aos senhores parlamentares, que seja encaminhado ao governador, que a gente discuta o projeto de autarquia especial, porque ele contempla um conselho fiscal e um conselho de administração formado por nós, servidores públicos, financiadores do IANSP, doutor Enio Tato. É isso que nós precisamos. Tomada de decisão, né? Discutir. Eu acho que o IANSP precisaria de uma audiência pública para discutir o IANSP, pela sua complexidade. As audiências públicas sobre o orçamento de 2018 já foram realizadas em várias cidades, com manifestações de conselheiros da FEPESP, que oportunamente mostraremos. Agradecer a todos que se inscreveram para poder falar nessa audiência pública. E eu vejo aqui, deputado Teonino Barba, que nós batemos, acho que o recorde de todas as audiências até hoje, foram 40 inscritos. Olá! Hoje vamos mostrar como foi a comemoração pelo Dia do Profissional de Educação Física. O deputado Hélio Nishimoto, presidente da Comissão de Assuntos Desportivos da ALESP, presidiu a sessão solene, juntamente com o Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região, no dia 1º de setembro. A FEPESP prestigiou o evento com a participação da primeira vice-presidente Thaís Helena Costa, que no ato representou o presidente Antônio Carlos Duarte Moreira. Entre os profissionais homenageados estava o professor Walter Giro Giordano, que é coordenador de esportes da associação. A primeira vice-presidente, Thaís Helena Costa, conversou com o professor Giordano sobre a profissão e o significado da homenagem. Confira. Eu costumo dizer que não é o dia do professor da educação física apenas, é o dia do profissional da saúde, não é verdade? Da saúde.
A educação física pertence à área da saúde. Pertence à área da saúde. E que hoje em dia a gente tem consciência do quanto importante ela é para a nossa saúde. Sem dúvida. Não tem... Você que o diga, né, Jordano? Só preguei isso na minha vida. Eu sou formado há 60 anos. Nesses últimos 60 anos só fiz educação física. É a primeira vez que você é homenageado aqui na Assembleia? Segunda vez, aqui pelo Conselho Regional, é a segunda vez. A biblioteca do Conselho Regional de Educação Física é a biblioteca Professor Walter Giro Jordano. Tem o seu nome? Eu não. Quem conhece a vida desse homem dá muito mais valor ao esporte. Na verdade, eu quero desde logo registrar mais uma vez os nossos cumprimentos a Walter Jordano por tudo que ele representa na nossa FEPESP e para a educação física. Muito obrigada, Walter Giro Jordano. Obrigado pela oportunidade de falar. Muito obrigado. Parabéns. Também prestigiou o evento a conselheira Rosi Maria de Oliveira Leone, que representou o presidente do Conselho Deliberativo, Cássio Juvenal Faria. A primeira vice-presidente, Thais Helena, falou com a conselheira sobre o evento. Eu estou aqui na qualidade de primeira secretária do Conselho Deliberativo, representando o seu presidente, o Dr. Cássio Juvenal Faria. É uma honra para a FEPESP termos em nossos quadros o conselheiro Walter Giro Jordano, que inclusive está à frente da coordenadora de esportes. Uma pessoa muito competente, dedicada, que luta o dia a dia para manter a qualidade de vida de nossos associados. Todos aqueles que buscam na atividade física uma vida mais saudável e melhor. Também no evento, o presidente do CREF, Nelson Leme da Silva Júnior, comentou com os representantes da FEPESP sobre a homenagem. Tudo bem, é uma satisfação estar aqui sendo entrevistado por pessoas ícones, né, do cenário, principalmente dos servidores públicos. Sou servidor público com muito prazer e eu estou à disposição para que vocês precisarem. Muito obrigada. Você sabe um pouquinho da vida do nosso querido Jordano lá no Conselho? Na realidade, o professor Jordano, ele abriu portas, né? O professor Jordano foi um grande incentivador de muitas das ações que eu tenho tomado hoje no Conselho. Um exemplo, a questão da galeria dos ex-conselheiros. Foi uma ideia do professor Jordano que a gente resolveu implementar e existe hoje no terceiro andar do Conselho Regional de Educação Física de São Paulo, na Líbero Badaró, uma galeria preservando toda a história do Conselho. Lá nós temos todos os conselheiros do primeiro mandato até o último mandato de presidente. Que lindo a preservação da história. Com certeza. Eu acho que nós não podemos viver sem o nosso passado. O nosso passado ele tem que estar muito enraizado. Eu acho que se a juventude de hoje preservasse o seu passado, a sua história, nós teríamos um Brasil hoje muito melhor. Muito obrigada e obrigada pela iniciativa também. Parabéns ao Conselho e nós estamos à disposição lá na associação, não é, Jordano? Verdade, Jordano? Quem sabe uma futura parceria até. Com certeza. Eu acho que o cenário hoje só vai produzir quem tiver parceiros. Eu acho que somos parceiros para tudo que for possível. Muito obrigada. Na solenidade, a primeira vice-presidente, Thais Helena Costa, entrevistou o deputado Hélio Nishimoto. Um prazer estar com vocês aí, a FIPESP, nosso abraço, são amigos nossos e a gente cuida da Comissão de Assuntos Desportivos. Eu sou presidente da comissão e junto com alguns outros deputados a gente atua nessa área de esporte, promovendo as modalidades de esporte, incentivando e apoiando as iniciativas esportivas em todo o estado de São Paulo. Então é um prazer recebê-los aqui nesse momento de homenagem que o CREF, Conselho Regional de Educação Física, faz junto com a Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. É um prazer estar fazendo isso junto com a FIPESP aqui presente, né? Porque o educador físico precisa ser valorizado cada vez mais. Confira agora mais um pouco do evento. Eu disse hoje que normalmente o professor de educação física ele é útil sem utilizar-se, ele serve sem servir-se, ele é humilde sem humilhar-se. Porque o passado de cada um representa um espelho do seu futuro. Eu adoro essa profissão e, como já disseram antes, eu resolvi ser professor de educação física porque eu tive um senhor professor de educação física. A profissão de educador físico foi regulamentada há 19 anos, sendo um dos idealizadores dessa legislação o coordenador de esportes da FEPESP, professor Jordano. No CREF da 4ª Região, implantou a Comissão de Ética Profissional. Fez parte da comissão editorial,
Foi secretário da Comissão de Processos Administrativos Internos e está imortalizado na Galeria dos Ex-Conselheiros. Os profissionais desta área atuam nas equipes do Sistema Único de Saúde, o SUS, nas escolas, academias, clubes e promovem o esporte do país, garantindo a qualidade de vida dos brasileiros. Felicitamos os profissionais de educação física que atuam no serviço público e na AFEPESP. Conheça a programação da Coordenadoria de Esportes no site da AFEPESP. As atividades são constantes e com total segurança, porque na associação o aluno passa por avaliação física. Agradecemos a sua audiência e até breve! Olá! Nossa receita de hoje vem da Unidade de Lazer AFEPESP Avaré, a mousse de coco com calda de morango. Anote os ingredientes: um envelope de gelatina incolor, uma lata de leite condensado, 2 vidros de leite de coco, uma lata de creme de leite, 150 gramas de coco fresco ralado, 200 gramas de morango, uma xícara de açúcar, meia xícara de chá de água. O chefe de cozinha do restaurante da sede vai preparar a receita. Primeiro, dissolva a gelatina, coloque em um recipiente com leite condensado, leite de coco, creme de leite e o coco ralado. Misture tudo. Leve à geladeira. Em uma panela, misture o açúcar e a água até o ponto de calda. Acrescente os morangos picados. Assim que a mousse estiver endurecida, retire da geladeira e cubra com a calda dos morangos. A sobremesa da Unidade de Lazer AFEPESP Avaré tem recebido vários elogios e no último Festival de Sabores da AFEPESP, realizado no mês passado, foi apresentada ao público do restaurante da sede, com a calda de frutas vermelhas. Venha conhecer a Unidade de Avaré, que é formada por um complexo de casas de campo junto à represa Jurumirim. Fique com imagens selecionadas. Obrigada por sua audiência e até a próxima semana!